Muito bem, estamos aqui de novo. Tudo bom com vocês, pessoal? Aqui quem fala é o professor Pedro Yu Brasil e esse é mais um vídeo sobre desenho geométrico. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um equipamento de desenho que são os esquadros, tá bom? O pessoal chama de jogo de esquadros. É um equipamento que não é muito utilizado, tá? Tem sua utilidade, mas não é muito utilizado. A gente viu e já realizou até algumas construções com régua e compasso. Esses sim são equipamentos essenciais para o desenho geométrico. Entretanto, os esquadros também têm sua utilidade e nesse vídeo a gente vai ver quais são elas, tá? Então, basicamente, os esquadros eu vou falar sobre a construção deles, né? A constituição, os componentes e como é que a gente usa, tá? De maneira bem simples, bem rápida. A gente pode ver que os esquadros eles são basicamente dois triângulos, né? É importante notar que tanto um quanto o outro são triângulos que têm um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus. Os dois esquadros, tá? São triângulos diferentes, a gente pode ver, mas tanto um quanto o outro tem um ângulo reto de 90 graus. Isso é muito importante, tá? Outra característica dos compassos, ou dos compassos não, né, dos esquadros, os nomes às vezes a gente vai trocando, é que, como são triângulos, eles possuem três ângulos internos. A gente já viu que cada um tem 90 graus, mas esse primeiro aqui, da esquerda, ele tem dois ângulos iguais e valem 45 graus. Tá bom? Ele é a metade de um quadrado, esse esquadro aqui. Tá bom? Já o outro não, o outro tem dois valores de ângulos diferentes, são 30 graus e 60 graus. Tá? Esses são os ângulos mais importantes assim, para construções geométricas, por isso que todos os esquadros têm esses ângulos, 30, 45, 60 e 90 graus. Tá? Os lados dos esquadros, né? Eles, no primeiro triângulo aqui, a gente tem dois lados iguais. Tá? Esses dois lados aqui formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus tem a mesma medida. E um par de lados iguais, né, com o verde, e o outro lado diferente, tá, com medida diferente. Já no segundo esquadro, né, nesse esquadro aqui, a gente tem três lados diferentes, tá, com medidas diferentes. Então a gente coloca assim só para mostrar que são três medidas diferentes. Aqui eu coloquei um tiquezinho só para mostrar que são duas medidas iguais, tá, de mesmo valor. Perfeito. Então a gente já viu que os esquadros são basicamente dois triângulos, né? Com ângulos muito importantes, são chamados ângulos notáveis na geometria, 30, 45, 60 e 90 graus. A questão dos lados, né? E tem um detalhe interessante também, é que o lado maior do triângulo de 45 graus, esse lado maior aqui, ele no jogo de esquadros, ele é sempre igual ao segundo lado, né? Se a gente olhar aqui para o outro triângulo, tem um lado menor, um lado médio e o lado grande, né? Então, o lado menor, o lado médio e o lado grande. Num jogo de esquadros, o lado maior, aqui, com dois tiquezinhos azuis do meu triângulo, do meu esquadro de 45 graus, é sempre igual, olha só, a medida do lado médio aí do triângulo maior, tá? Então isso é uma característica de qualquer jogo de esquadro, você pode conferir no seu jogo aí, tá? Não vai ser tão utilizado assim, mas é importante, tá? O jogo de esquadros ele pode ser usado em conjunto, né? Em alguns esquadros eles vêm com escala, né? Medidas, então ele vem com uma reguinha, né? Então as medidas em centímetros, milímetros, aqui assim na escala, tá? Não é o caso desse. E a principal utilidade dos esquadros, deixa eu escrever aqui, a principal utilidade deles é a gente construir segmentos de reta paralelos, tá? Ou perpendiculares. Então a gente com um par de esquadros a gente consegue rapidamente, né, de maneira bem simples, construir segmentos paralelos e segmentos perpendiculares, tá? Como? Né? É bem simples, então
eu vou mostrar aqui algumas das maneiras que a gente pode fazer, né? Se você quiser construir definitivamente, você tiver um segmento, né? Então aqui eu coloquei os esquadros de novo. Se você tiver um segmento de reta e quiser, nesse segmento de reta, construir um ângulo de 45 graus, ou retas paralelas a um ângulo de 45 graus, basta você pegar o seu esquadro de 45 graus, alinhar sobre o segmento de reta e traçar, né, a reta aí com 45 graus. Se você quer uma série, né, uma série de retas com 45 graus, vários segmentos paralelos, basta deslocar o seu esquadro sobre a reta dada, né, alinhando, portanto, o lado maior dele ali com uma reta e traçar quantos segmentos você quiser. E o mesmo vale para os outros ângulos, né? Se eu quisesse fazer um ângulo de 60 graus, né? Então poderia pegar o outro e trazer para cá, alinha ele, né? Então o ângulo de 60 graus está aqui. Então veja aqui, é diferente, né? Vou fazer em verde aqui. É um ângulo maior, assim, mais aberto. Então eu quero paralelas a ele, o mesmo processo, né? Afasto um pouquinho mais e traço as paralelas aí, tá bom? Então aqui eu estou mostrando a construção de linhas paralelas, né? As duas verdes são paralelas a 60 graus, as duas vermelhas paralelas a 45 graus. E a gente pode construir também segmentos perpendiculares, ou seja, segmentos que formam um ângulo reto, tá? Então se você tem novamente um segmento dado, né? Um segmento de reta dado, vamos pensar aqui num outro segmento aqui assim. Então, colocar ele assim mais ou menos. Não precisa ser necessariamente nem na vertical, nem na horizontal, pode ser inclinado, vou deixar mais ou menos próximo da vertical, mas não há necessidade, tá? E se você quer construir uma série de segmentos perpendiculares a esse dado, então é muito simples, porque você pode alinhar novamente o ângulo de 90 graus. Lembra que tanto um quanto outro dos seus esquadros, eles têm ângulos de 90 graus. Então você pode escolher apenas um deles, alinhar, né? Então vou pegar aqui um deles e alinhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aqui, por exemplo, né? Alinha o ângulo reto na figura, tá? Junto com o seu segmento. Tá aí. E você já pode, encostando bonitinho aqui assim, né? Traçar as retas com o auxílio do esquadro, claro, e do seu lápis, né? Você desloca um pouquinho mais para baixo, você vai ter outra e outra e outra, tantas quanto você quiser e precisar, tá? Então aqui eu tenho dois segmentos de reta vermelhos que são paralelos entre si, mas que formam um ângulo de 90 graus, tá? Eles são ângulos retos aqui, então são segmentos ditos perpendiculares, tá? Então o azul e o vermelho, né, são segmentos perpendiculares, e os dois vermelhos, né, então esses dois vermelhinhos aqui assim, são paralelos, e o vermelho e o azul, né, deixa eu pegar esse e esse, são perpendiculares. Então muitas vezes quando a gente vai construir polígonos, né, triângulos, especialmente quadriláteros, a utilização de esquadros pode ser bastante útil, tá? Ou simplesmente se eu quiser construir uma linha com uma certa inclinação que, né, exista aqui no nosso esquadro, fica bastante facilitada a construção com o uso. De novo, é muito mais comum a gente usar apenas régua e compasso, tem como construir retas paralelas e perpendiculares entre si, utilizando apenas régua e compasso, é isso que a gente vai ver em breve, né? Mas os esquadros eles podem auxiliar, especialmente aí na construção de quadriláteros, né? De quadriláteros do tipo trapézios e paralelogramos, né? Tem muitos lados paralelos e quando você tem as medidas, inclusive, no seu esquadro, né? Quando ele tem a escala, que é o mais comum, ele vem com uma escalazinha aqui assim, então fica até fácil de você construir com medidas, tá bom? Então esse foi um videozinho curto sobre os esquadros e sua utilidade básica, tá bom? Então espero que vocês tenham aproveitado, testem aí no caderno de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!